O ano era 1898, a cidade de Tsavo, oeste do Quênia. 2 leões machos passaram a agir de maneira estranha, fazendo com que algumas pessoas levantassem a possibilidade de feitiçaria. Uma história real que virou filme. 2 leões matam 135 trabalhadores que trabalhavam na construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo. É com enorme satisfação que recebemos você aqui no Vale. Sim, e ao final desse vídeo, escolha um outro vídeo aqui do canal e assim vamos solidificando uma parceria que com certeza dará muito certo. Muitos homens foram contratados para construir uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo. A grande maioria dos contratados eram indianos e para abrigar os trabalhadores foram construídas algumas tendas. Até um certo ponto, ainda no início da construção, a obra fluía normalmente. A cidade de Tsavo e toda aquela região estavam com uma grande expectativa porque, apesar de ser um investimento de custo muito alto, a ponte iria dar condições para fortalecer o comércio local. Ninguém poderia imaginar que a cidade de Tsavo iria se tornar um assunto mundial por conta de uma tragédia que estaria por vir. Ao final de um dia longo e cansativo, veio uma noite silenciosa e aparentemente tranquila. Todos os trabalhadores dormiam quando de repente foram surpreendidos por um leão grande que tinha uma juba pequena, como todos os leões de lá. Alguns estudiosos que se dedicam a pesquisar esses animais dizem que as jubas daqueles leões são assim pequenas por conta de fator genético. De maneira estratégica, entrava o primeiro leão para sondar e escolher a presa e logo em seguida vinha o outro. Neste primeiro ataque, mataram 2 homens de maneira rápida e muito cruel. Todas as pessoas da cidade ficaram perplexas e sem entenderem o porquê daquele tipo de ataque. Afinal, não é comum um leão atacar a um homem sem motivo, e ainda mais se tratando de um grupo de homens. Infelizmente, aquele não seria o primeiro e último ataque. Os trabalhadores não estavam muito bem preparados para um reencontro com aqueles leões. Alguns poucos entre eles tinham armas de pequeno calibre e uma outra parte tinha apenas pedaços de madeira. Então, na noite seguinte, a noite do ataque que resultou em 2 mortes, os leões retornaram e usaram a mesma estratégia de ataque. O resultado foi uma outra tragédia. As pessoas que estavam na tenda escolhida por eles não tinham armas que fossem eficientes contra os leões. Muitos trabalhadores decidiram abandonar a obra, que inclusive era comandada pelo tenente-coronel Peterson. Peterson resolveu se juntar com outros caçadores, os melhores da região, para saírem em busca dos 2 leões. Esses homens tentaram por várias semanas capturar os animais com armadilhas. Montaram trincheiras com carnes, ficavam de tocaia em árvores próximas aos locais onde os leões tinham atacado, mas a dupla de leões surpreendiam, porque nunca retornavam ao lugar do último ataque como fazem todos os leões. Isso dificultava muito, porque a área de habitat deles era muito extensa.
Muitas pessoas passaram a acreditar que os leões eram controlados por alguém que praticava feitiçaria e passaram a chamá-los de sombra e escuridão. Então, o primeiro encontro entre os leões e os homens liderados por Peterson aconteceu, e 2 dos homens foram mortos. Alguns outros encontros aconteceram. André, me recuso a acreditar que teve gente que chegou até essa parte do vídeo, não se inscreveu, não deu like e nem comentou. Olha, e tu acha que foi só isso, é? Tem deles que nem ativou o sininho que eu vi ali. Gente, vocês são um pentágono, viu? Pelo amor de Deus, são tarefinhas tão simples e ajuda muito aqui o Animais Vale Encantado. Ah, e aproveita e posta em teus status também, tá bom? E desde já, muito obrigado! E mesmo em meio a tantos disparos de arma de fogo, os leões escapavam. Até que no dia 9 de dezembro de 1898, eles estavam em mais uma tentativa de tocar em uma árvore e conseguiram abater o primeiro leão. Ele media 2,95 metros do nariz à ponta da cauda e foi preciso juntar 5 homens para levarem a fera até a cidade. E só 20 dias depois, mataram o segundo leão. Segundo o coronel Peterson, 135 pessoas foram mortas, mas há quem conteste esse número, alegando que alguns trabalhadores desapareceram e outros desistiram de trabalhar naquela obra. O coronel Peterson vendeu os 2 leões por $5.000, uma quantia considerável na época. Nunca descobriram o porquê daquela dupla de leões fugirem dos padrões e matarem a tantas pessoas, mas algumas hipóteses foram cogitadas. A primeira diz que foi por conta da presença dos homens no território deles. A segunda seria por escassez de alimentos devido a uma forte seca que estava acontecendo na época. E a terceira, que é a mais provável, é que um dos leões tinha um abscesso em um dos caninos, que o impedia de mastigar ossos e perfurar o couro de uma presa. O abscesso foi descoberto por um estudo recente, feito com a tecnologia de impressão 3D. Essa história de terror, na qual os 2 protagonistas chamavam-se Sombra e Escuridão, pode ser vista em um filme, o qual leva o nome de A Sombra e a Escuridão. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!